Esse open house é um daqueles especialíssimos. Eu vou entrar e te apresentar a Casa das Rosas, mas quem vai fazer esse tour é o Toninho Saraçá, que é responsável pelo restauro que foi entregue agora em outubro de 23. A Casa das Rosas é uma casa projetada, construída pelo Ramos de Azevedo para a filha dele. O projeto, a casa, ela foi concluída em 1935 e ficou com a família até 1980. Ela é uma das últimas casas do café aqui na Avenida Paulista. E para quem conhece São Paulo, tem um carinho pela avenida, que é o meu caso, sabe da importância dessa casa. E agora ela está aberta, ela funciona como um museu. A Casa das Rosas fica num terreno aqui, ó, com diversas roseiras, tem um café. Então é um programa espetacular para ser feito aqui em São Paulo. Eu quero que você preste muita atenção em tudo que o Toninho vai falar. Todas as conversas que eu tenho com ele são muito, muito enriquecedoras. E, enfim, esse open house aqui vale muito a pena ser compartilhado. Vamos lá. Então vamos ao tour pela Casa das Rosas. Quem vai nos guiar nesse tour é o Toninho Saraçá, que fez todo o restauro, o processo de restauro. Já fizemos um vídeo juntos, né? Lá em Higienópolis. Vamos fazer aqui. Vamos lá? Vamos, tô muito curiosa. Me conta quando que o restauro começou, Toninho? O restauro começou há 2 anos atrás. Tá. E aí a gente foi entendendo a casa, vendo o que a casa necessitava e colocando a casa hoje para os dias atuais. Então assim, a gente fez todo o restauro das argamassas, cobertura, papel de parede, todo o restauro conservativo e também trazendo a casa para os dias de hoje. Então a casa hoje tem acessibilidade, tem rampas, tem o elevador que dá acesso a todos os andares, tem todo o processo também de combate a incêndio e uma climatização e uma preparação para receber todo o material da biblioteca também. Então a gente trouxe essa casa do início de 1900 para esses períodos de hoje, né? Os tempos atuais. Maravilhoso. Tá? E a casa vai ficar aberta com exposições, enfim. Já está aberta, já. A Poiese está trabalhando com bastantes atividades aqui. A casa está super movimentada esses Viva, dias, né? Viva. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá? Aqui uma coisa bacana para a gente contar é a pele, é o revestimento, né? Que foi feito com argamassa raspada. O que é essa argamassa raspada? Na verdade é uma textura, trazer a textura de uma pedra encantaria. Né? Então é o que a gente fala do simili-pierre, é uma pedra artificial feita proposital para mostrar então, né, todas as características de como se fosse um bloco de pedra. E como que ela estava? Ela estava já com essas argamassas, só que ela estava bem com sujidades, ela estava algumas partes bem desgastadas, né? Aí foi todo um processo de limpeza, higienização e também agora colocar essa argamassa que contém mica. Então com o sol ela brilha. E uma característica dessa argamassa é que ela transpira, mostra que a casa está viva. Então quando chove ela vai mostrando também. Ela vai ficando com as cores, né? Com as cores, com a mesma textura da nossa pele, né? Então quando chove ela dá uma manchada, na verdade, mostrando que ela está suando, transpirando, né? Uma casa viva. Agora, Toninho, me fala uma coisa. Hoje tem alguns revestimentos, algumas texturas que são texturas naturais, mas a parede às vezes é preparada antes, né? Sim. Então se passa uma massa na parede, você também perde esse respiro. Hoje é preparado as impermeabilizações. Então hoje as edificações elas são preparadas para a água não entrar no sistema. Então hoje o plástico ele funciona muito bem, a pintura plástica, a pintura impermeável. Por quê? Porque a água não vai entrar no sistema, mas também não tem água. Então a gente vê o tijolo com furos, o que é? Quebra de pressão capilar. Então a água não percola. Essas casas antigas, elas tinham a fundação direta. Então praticamente a água convive com o sistema. Por isso que elas tinham o sótão ventilado, elas têm as gateiras, elas têm uma necessidade de transpiração. Entendi, né? entendi. Então antigamente convivia com a água.
Vocês vão ver aqui todo o sistema, né, de retirar as águas, as pingadeiras, tudo isso servia para retirar a água do sistema. Toninho, as gateiras são essas ventilações do porão. Tá bom. Eram os porões. Tá, entendi. Tá? Então esses porões serviam como pulmão da casa, né? Entendi. E é aquilo que a gente fala, né? Que as casas eram feitas como extensão do corpo do ser humano, né? A gente vai entrar pela soleira, onde põe a sola do pé. Chega à altura do peitoril da janela, das ombreiras da porta. Nossa, Toninho, eu nunca pensei nos nomes, né? Fazer referência direta. É o rodapé. Uhum. E a cobertura, ela sempre vai levar nome de mitos. Então o caibro é aquela peça que vai desde do beiral até a cumieira. É toda a peça que sobe a estrutura. Olha. Tá ligada à cabra, aquela que dominava as montanhas, né? Nossa, Toninho! A asno da tesoura é o asno, burro, cavalo, aquele que dá estrutura. Olha. Então é toda a estrutura. Os beirais em cachorro são as gárgulas, proteções também, né, espirituais da casa. Gente! Então é muito legal. Nós vamos ver aqui alguns símbolos desses, né? Tá. A gente vai ver aqui as boquinhas de peixes também. O que são? Aqui são os peixes mitológicos. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Ele tem um formato, tá? E as formas de um peixe dragão, né? Olha! Onde ele capta essa água, então tem todo um sentido, né? Toninho, isso daqui é a captação da água das águas, sai pela... E lá em cima a gente tem boca de leão. Gente! Então tem toda uma simbologia super bacana assim na casa. Né? Que incrível, Toninho! E eu vou te falar, se a gente passa rápido, a gente nem percebe que né? A gente acha que é um adorno, né? Muito legal. E a gente foi buscar então todos esses elementos, valorizar ele na casa, usar esses materiais para ela não perder essa característica, né? Manter essa casa viva. Claro, olha. Vamos dar uma olhadinha lá dentro agora? Vamos. E aqui então, esse salão também com essa característica, né, de um salão com blocos de rochas calcárias, né, como se fosse rocha calcária, só que foi tudo decapado, as várias pinturas, para a gente conseguir chegar nessa textura, né, como se fosse uma pedra, uma argamassa e uma pedra mesmo. Nossa, é impressionante, né? Assim, a veracidade do... As madeiras todas reidratadas, né, a gente vai... Toninho, o que vocês passam? Óleos vegetais. Tá. Então, nas madeiras, como a gente já falou, né? Ela na natureza, ela se defende. Então, na natureza, enquanto é a árvore, ela tem as suas seivas, as suas resinas, os seus óleos vegetais. E os nossos antigos artífices, coletando essas árvores da natureza, traziam para o mundo cultural. A gente fala que trazia do natural ao mundo cultural. Mesmo estando morta, ela tem a característica de viva. Por quê? Porque artificializavam. Então, colocava óleo de peroba, óleo de pinho, a cera copar, a cera damar, a mesma cera que a gente utiliza para proteção, na verdade ela é uma artificialização dessa vida. Então, enquanto a madeira serve para arte, enquanto ela serve para mostrar uma construção, ela mantém viva quando tem esse cuidado. Quando é abandonada, ela entra na morte natural dela. Então a gente vai fazer esse tratamento com os óleos vegetais, com ceras, com resinas, para manter essa característica da madeira viva ainda, mesmo estando morta. Olha, e Toninho, eu imagino que durante muitos anos esse tratamento não tenha sido feito. A gente esquece, né, às vezes, de hidratar. Então aqui a gente fala, dar um banho na própria edificação, hidratar a edificação, faz parte também desse processo, né? Muito relacionado com o corpo, né? Sim. Quer ver uma curiosidade? O piso. O piso é em mármore que foi trazido da Europa, né? E a gente vai ver algumas formas de caramujos, a gente vai ver algumas formas muito interessantes. Na própria pedra. Na própria pedra. Aqui é uma delas. Aqui, ó. Gente, tá tão bonito, porque tá bem marcado, né? Olha, a gente tem esse mesmo mármore também no Teatro Municipal, né? Olha, a gente vê o fóssil bem claramente, né?
E a gente vê que essa casa foi construída então por Ramos de Azevedo, né, para sua filha. E aí ele vai trazer então toda essa tecnologia do início de 1900. Ela chegou a morar aqui? Morou. Morou muitos anos? Morou alguns anos, sim. E aí ela, com a família, né, veio para cá e ele traz então todo esse ar do eclético, né, do início do século. Lembrando então que São Paulo foi a grande transformação, né? A gente sai daquela São Paulo, da construção da taipa, a construção desse período e vem com o período industrial. Então, essas características todas elas são incorporadas, né? Muito com o elemento europeu. A gente vai ver aqui também, lá em cima na coberta, as mansardas, que aí daqui a pouco a gente vai ver, né? Aqui também os papéis de parede, todos eles. Isso tudo foi restaurado? Foi tudo restaurado. O piso, né? Como que estavam as paredes? pisos estavam com várias camadas, então a gente não via, né? O que a gente fez aqui foi retirar essas camadas de sujidade e reidratar esse piso. E agora ele se mostra, então... Nossa, porque ele tá lindo. Sim. E as nossas madeiras são maravilhosas, né? Acho que no mundo inteiro não tem madeiras tão belas que nem as nossas. Que madeira que é essa? Aqui a gente tem a peroba, tem ipê, tem embuia. Olha que lindo o desenho. E a gente tem que acostumar a tratar a nossa madeira como os italianos tratam os mármores, né? Com todo carinho. Então, assim, o que a gente puder aproveitar e preservar essas nossas madeiras, que é a nossa grande preciosidade, né? E aqui, Toninho, o que era originalmente? Aqui era a sala, geralmente o escritório, onde ele recebia, né? A gente vai ver logo depois ali a sala também de jantar. Então, era todo um programa de uma casa. Uma casa tradicional. Tradicional. Assim, né? E os forros, né? A beleza, a delicadeza desses forros em estuque, né? E trabalhados também com os apliques em gesso. Então agora dá uma olhadinha. E para você focar aqui, ó, debaixo da escada, tá? Foca aqui debaixo da escada. Uou! Era o cofre? Era o cofre da casa. Gente! Ó. Que demais isso! Mas e como que abre? Nós vamos ver agora o segredo. Esse é o grande... Olha! Ó. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos. Onde que é a... Vamos só mostrar aqui, ó, onde é a abertura do cofre, ó. É aqui, ó. Não acredito. Quando a gente aciona aqui, ó, aí ele abre lá, ó. Gente! Que incrível isso! Então, ali já era um banheiro. Já era um banheiro e tinha esse sistema para abertura. Não, olha! Você vê que tem, toda casa tem os seus segredos, né? Olha aí. Espetacular. Toninho, sai por aqui. É uma alavanca. Aí tinha a chave, né? Como que... Ah, essa alavanca sai aqui? É, essa alavanca sai aqui. Gente! E era comum nas casas ter esse cofre? Eu tinha, né? Você vê que no Ionel também tinha uns cofres assim. Meio que... Olha! Muito legal. Gradil e os vitrais. Esses gradios também foram tratados. A gente entendeu aqui que são metais diferenciados, né? A gente tem aqui o metal em bronze e a parte do ferro fundido e ferro estampado, mostrando muito do Liceu de Artes e Ofícios, né? Impressionante, né? Que também é um trabalho maravilhoso, né? A arte da metalurgia é um produto cultural. A gente não tem o ferro, a gente não tem o bronze no estado natural. A gente vai buscar os óxidos, se funde, coloca uma energia e ele transforma então esse óxido em metálico. A tendência natural é ele voltar ao estado natural. Então a gente tem que ficar aqui tomando muito cuidado, mantendo, para aplacar um pouco a fúria de Cronos, né? A gente atua como Zeus, porque a natureza é implacável, né? Então ela vai vir com seus ciclos de morte e vida.
E a gente vai tentando aplacar um pouco isso, né? Aplicando ceras, aplicando material, para que a oxidação seja um pouquinho mais lenta. Tá. E, Toninho, esse vitral... Esse vitral é da Casa Conrado, né? Muito utilizado também nessa época, né? Ele vem muito fim de 1800, início de 1900, inclusive por Viollet-le-Duc, que ele vai buscar então nas teorias de restauro todo aquele o valor do gótico, e o gótico utilizava muito o vitral como linguagem. Então ele coloca, principalmente no Brasil aqui, essa importância do vitral. E aí você vai ver que na maioria das casas desse início tem o vitral como um elemento decorativo, né? Vamos dar uma olhadinha lá em cima? Aqui também as escadas, né, com mármore de Carrara, os mármores italianos. E a beleza, né, do vitral, que a cada momento do dia, a cada iluminação, ele vai se mostrando de formas... Olha... A gente vê o dia passar aqui, né? Aqui essa união, né, do ferro, das rochas da parede, com a madeira do piso, a gente vê essa interação. Nossa, trazendo isso. O piso é lindo, né? Que bom, né, que deu para restaurar. Aqui tem uma sala muito bacana. Que é a sala do papel de parede. E aqui esse papel de parede tinham várias camadas de pintura. A gente fez toda a remoção das camadas de pintura. Tinha algumas lacunas também que foram preenchidas com polpa de celulose. Nossa. E foi feita a reintegração. Então aqui o que a gente vê praticamente é o original. É o original. Toninho, tem algumas fissuras, isso, né? Que você falou da polpa de celulose? Polpa de celulose é para ter a mesma textura. Então, como ele tinha algumas trincas, ele tinha algumas lacunas, foi feito um nivelamento com polpa de celulose. Olha, que é para poder... como se fosse uma massa. Uma massa. Tá. É a massa de papel. E aí foi feita a reintegração, que é o que a gente chama do nivelamento, né? Olha. E aí a gente conseguiu, então, recuperar esse papel de parede. Que incrível isso, né? E aqui era um quarto. Quartos. É, o dormitório, tô vendo aqui. E aqui o banheiro verde, quando tá abrindo, né? Que ainda mantém todas as características do banheiro da época, né? Piso granelite, os azulejos também nesse verde, né? Reativo. Que ele parece marmorizado. Isso tudo então é original? Isso é original da casa. Eu imagino que também deva ser muito difícil reconstituir a louça, né? Caso tenha... Aqui a gente fez os azulejos, voltou o pigmento, então alguns azulejos eles estavam com problemas, a gente teve que refazer algumas peças com a mesma técnica, né? E aí ficou o conjunto harmônico. Olha, até um misturador. Aqui, ó, voltar aqui que dá para ver um pouquinho nessa, já com essa iluminação. Né? Então aqui a gente percebe algumas trincas, foi toda feita uma costura, porque a casa ela movimenta e hoje com todo o sistema de São Paulo, né, com metrô, então ela vai sofrendo essas modificações e a gente vai acompanhando todo esse processo. Então aqui tinha algumas costuras e foram feitas aqui então algumas linhas, né, de reintegração. Entendi. Mas ficou o máximo original dos originais. Ai, que linda essa vista, né? Essa vista do jardim, né, com as rosas, é uma coisa espetacular. Eram casas, né, que estavam trazendo essa interação junto com os palácios, né, os palacetes da Europa, né? Então aqui é uma das casas que ficou desse remanescente, desse período do café, esse período é uma das poucas aqui na Paulista, né?
Toninho, e esse piso? Esse piso é um piso de porcelana. Tá. Ele é um piso especial também, início do 1900, onde as massas de porcelana e grès é o que dava essa característica. Então era queimado, sinterizava a 1.200 graus e formava essas placas. Então também são como pedras artificiais, né? Tá. E agora com decoração. Tá. Então a gente vai ver aí, é o mundo das cerâmicas, né? Então a gente fala que assim, pau, pedra e terra constrói o patrimônio. O mundo das pedras, o mundo das cerâmicas, né? O mundo das madeiras e o mundo então de todo esse material, dos materiais ligantes, né? E as pedras e as terras construindo esse patrimônio. E a gente vai ver muito essa terra construída como elemento. Então a terra com os elementos da natureza, com a água dá o mundo das taipas. A terra com o ar dá o mundo dos adobes. E a terra com fogo dá o mundo das cerâmicas. Então, olha! Você vê que por trás da construção tem todo um valor também místico e simbólico do que é trazer essa natureza. E a gente esquece disso, né? A gente esquece que as matérias-primas. As matérias-primas, né? A gente esquece desse mundo natural que de alguma forma está aí para a gente entrar numa ecologia, né? Desse processo. Então, aqui dá para a gente ver um pouquinho da luz aqui. Olha só essa fachada, então. Olha. A gente vê a pedra, foi toda ela substituída. São pedras em escama de peixe. Olha. E aqui um pouquinho, não sei se vai dar para vocês verem, mas um pouquinho do brilho, né? Dá. Quando pega aqui o sol. Aqui olha só. É uma característica, então, dessas argamassas. Demais, hein? Toninho, de longe, eu nunca iria imaginar que era ardósia. Nunca. Bonito, né? Lindo, porque ela é tão fininha, né? Ela é fininha, delicada. Você percebe que cada pedra tem uma personalidade. Cada uma tem os seus veios, isso que é o bonito, então, desse material natural. Né? E Toninho, ele não é padronizado, né? Como que vocês fazem a fixação? Porque eu imagino que deve ser pesada, né? Cada pedra dessa, na verdade, o que ela está se mostrando aqui são um terço só. 2/3 ficam fechados. Lá para dentro. Então ali tem pregos fixando. Tá. E aí você vem com uma escama de peixe, então imagina que a gente tem uma sobreposição grande. E ela toda pregada e parafusada por dentro, formando essa espinha de peixe. Vamos ver ali o banheiro rosa também, que é muito esse, Toninho, que a gente está aqui, seria o quarto principal. O quarto principal. Tá. E aqui a gente vê... E a interação também das obras de arte, né, com todo esse processo. Oi, tudo bem? Olha. E esse seria o banheiro principal? Ou não? Era o verde? Isso aqui é o principal e o verde também atendendo, né? Você vê que não tinham muitos banheiros na época, então eram muito mais quartos e os banheiros eram... Ele era uma penteadeira. Toninho, você acha que era um banheiro para mulher e outro para homem ou não? A gente vê alguma característica, porque, mas também porque tem penteadeira. Né? Mas se for ver também pelo fator simbólico, muitos banheiros rosas eram de quartos, que simbolizava a limpeza. O verde também é jaspe, significa limpeza. Então você vai ver que além dessa relação de gênero, também tem uma relação com as próprias pedras, trazendo uma simbologia com uma construção que trazia uma certa sacralidade, né? Isso, hoje a gente leva essa decoração com uma sensação estética, mas antigamente sempre tinha um fundo, tanto simbólico como também funcional. Então parece que é uma decoração, esses entalhes na madeira, mas não são no rodapé, nas peças, no forro. Se você faz um trabalho nas bordas dessa madeira, ela deixa de trabalhar como ela trabalharia na natureza. E aí você domina as forças da fibra. Então, na verdade, ele tem um fator decorativo, mas também como secundário, mas você tem também um domínio dessas fibras. Aí você consegue trabalhar e domar essa natureza. Então você vê os cachorros, os beirais em cachorro, por que ele tem aquele detalhe?
justamente na ponta para ela não sofrer aquele trabalho, né? Porque a madeira tem o higrotropismo. Quando tem água, ela movimenta. E aí sempre nas bordas você tem um amortecimento dessa energia. Então você também traz isso para dentro do processo. E hoje em dia, na arquitetura atual... A gente nem percebe, né? Nem percebe, e eu também acho que a gente nem tem esse conhecimento. Por isso que às vezes o moderno envelhece pior. É. Porque os antigos, eles sabiam artificializar essa vida. Eles sabiam o fundamento. Você vê a cal quase que não se utiliza hoje, né? E aqui é utilizada em muitos materiais para fazer o carbonato, para fazer... A cal já era utilizada há mais de 10 mil anos, Palestina, Jericó, o Egito. Então você tem um domínio plástico de todos esses materiais, voltando à característica original do mármore. Aqui tem a outra sala também, com esse papel de parede todo estampado, né? Deixa eu ver, Toninho, será que ele consegue? Vamos abrir aqui para a gente ver? Vamos abrir assim a porta principal. Ah, aqui porque ela dá para... Ela dá para Paulista. Olha. Eram os balcões, né? A gente consegue ver essa... Ah, aqui dá para ver melhor. Olha, tem uma cena. Tem as cenas, né? Cenas pastoris, né? Que falam. Toninho, essa foi a que vocês conseguiram vetorizar. Isso. Tinham fragmentos dessa pintura. Foi feita toda a vetorização e aí a reprodução. Então hoje a gente tem as matrizes. Se precisar de alguma forma, ou até entender e até passar para gerações o que é essas coisas da vetorização, né? Sim. Dessas camadas e como era uma produção também de papel de parede. Né? E aqui é bem a fachada que a gente vê da avenida. Sim. Demais. Demais. E ali é em Pena do Niemeyer, olhando a casa. O interessante é que foi o grande companheiro dele que restaurou a casa, o Carlos Lemos, e veio aqui. Então a gente trouxe também e começou a contar um pouco dessa história, né? E é interessante aqui essa troca de informações, esse contato é muito importante, né? Aqui a gente nós estamos agora na parte de baixo. Nós estamos no porão, vamos dizer assim, né? Da casa, a área de serviço. Você vê que aqui ainda tem a técnica da bobadilha. A técnica da bobadilha são trilhos de trem formando um monte de bobadilhas de tijolos, que era a antiga laje, né? E aqui a gente vai ver toda a necessidade de hoje, né? Ficou aqui, quer dizer, essa área foi a área sacrificada para colocar toda a tubulação, ar-condicionado. Esses dutos aqui, eles são de extração de fumaça. Então a gente tem todo um combate a incêndio, porque aqui também é uma biblioteca, é uma guarda de livros, então ela está toda protegida hoje com maior potência hoje de combate a incêndio. Bom, aqui a área então da cozinha. Que piso lindo! Olha, aqui é a entrada da cozinha. Cozinha e copa, né? A preparação e depois a gente vai ver a sala de jantar ali já na finalização. E aqui conta um pouco dessa história, né, da cozinha, como é que era utilizada essa cozinha. A gente vê os penduradores de pratos e panelas, que é a moda hoje, né? Você vê como vai voltando os ciclos, né? Eu comprei um, assim, não era de cobre. Isso daqui, que lindo, Toninho! Isso eram as torneiras como funcionava. Olha! Hoje não funciona mais, né? Mas fica como também documento, né? Mas aqui... entendi. Olha então, aqui, tá vendo como ele vai abaixando? Olha lá, ó. Ela abre aqui, tá vendo? Abaixa o êmbolo e quando você fecha ele volta a prender o êmbolo. Incrível, lindo! E é uma resina. É. Olha, eu nunca tinha visto esse tipo de... E aqui então com essas fotos, né? Essa parte museal que mostra um pouco da casa enquanto em uso, né? Olha. Toninho, e o cuidado, né? Você vê a cantoneira, né?
Os azulejos também integral. Incrível. Bem bonita. Olha que linda essa coifa. Essa, aqui que ficava a coifa? A coifa. E aqui tinha um fogão, que era um fogão, também não era um fogão a lenha, né? Era um fogão já tocado a gás, né? Olha só aqui, era a sala de jantar, né? Olha. Que lindo, hein? A madeira, papel de parede também imitando couro, né? Lindo também esse trabalho, hein? E aonde que era a lareira? Aqui, ó. Ah, mas daí eu quero ver o segredo, me esqueci. Olha só. Ah, tá bom, tá bom. Aí tava aqui, aí a gente achou os fragmentos da lareira e a gente fez então essa para mostrar que ela tava aqui. Que existiu, né? Aqui. E a gente convida todo mundo então, né, para vir aqui, ver a casa, entender um pouquinho desses segredos, desses mistérios, né? Um pouquinho de todo mundo que participou aqui desse processo. É um passeio que vale a pena, tem que ser feito. Tem que ser feito. Que bom que agora ele está incorporado oficialmente, né, aberto no roteiro da cidade. Obrigada, Toninho. Mais uma vez. É sempre muito rico falar com você. Muito mesmo. Fico muito feliz.